Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos falar de educação de filhos. Se tem alguma coisa que é um grande desafio, é isso, né? Não se aprende em escola, né? Mas como ainda bem que existe princípios, ajudas, leis sistêmicas que nos ajudam. Olá! E aí, Isa? Olha Tudo nós aqui. bem? Coisa boa! Que maravilha! Isso aí. Adorei a música! Tem que ser de filho assim. Ontem foi música clássica, ontem foi Chopin. Foi Também é perfeito. bom! Coisa boa, falar de Essa filhos. música chama-se No Secrets. Hum, Sugestiva. No Secrets, que é o que nós vamos fazer hoje. Maravilha, tô aqui num chazinho. Eu também. Aí, ó, tamo junto. Coisa boa. Aliás, uma coisa que me perguntaram a respeito de água morna, água quente, eu não bebo água gelada, né? Faz um tempo, evito ao Também não. máximo. E minha água é sempre morna. De manhã, hoje eu tomei 3 xícaras dessa cheia de água morna quando acordo em jejum. Que maravilha. Eu É não um tomo água barato. pura, mas como eu tomo chá, eu acho que acaba dando muito efeito parecido, talvez, né? Porque eu Sim, tomo e o chimarrão muito. também. O chimarrão também É. é uma dica que a gente dá para cuidar de saúde, justamente, que é um cuidado diário, todo Uhum. dia, e se você tiver uma rotina, melhor ainda. Cuidar da saúde do corpo, que vai, de alguma maneira, resplandecer, né, na saúde emocional e depois na saúde Sim, espiritual, sem dúvida, né? sem dúvida. É um conjunto. Você sabe que na minha caminhada eu passei um tempo que eu negligenciei um pouco o corpo. Eu fui muito buscar a saúde mental, emocional, espiritual. E o corpo não é isso que importa, não é isso, sabe? Caí num radicalismo extremo. E abandonei o corpo, engordei mais de 10 quilos. E depois eu entendi que é um todo, né? É um conjunto e a coisa está toda integrada. E a gente é corpo também. E é o corpo que permite a expressão da alma, da mente, do espírito, né? Na vivência terrena, né? Enfim, então. E aí recuperei, retomei, emagreci 17 quilos e comecei a cuidar muito mais. Voltei para atividade física com regularidade, cuidar da alimentação, coisa que eu nunca tinha feito Uhum. com um olhar mais apurado mesmo, com tanta consciência, eu diria. E tô bem feliz, tô num momento bem feliz em relação a isso também, bem interessante. Muito bom. Eu acho que essa questão do peso, ele reflete mais autoimagem do que Sim, propriamente saúde. Tem pessoas que são magras, mas não têm saúde. E é veja, verdade. eu comia, minha educação, assim, minha mãe italiana, filha de italianos, né? Então, assim, sempre muito doce, aquela coisa toda da infância, né? Sem uma noção de comida integral, nada disso. Tudo, Mangia que ti fa bene. mangia molto, mangia tutti i giorni. Sì, E mangia, aí, mangia che ti fa bene. eu tinha tremores de hipoglicemia. E quando eu fiz 19 anos, eu estava já no primeiro ano. Não, estava no segundo ano da faculdade, né, de medicina. Eu li Sugar Blues. E aí eu fiz uma coisa radical. Tirei o açúcar da minha alimentação e comecei a trabalhar. Em termos de saúde, já estudava, já fazia homeopatia, já estudava um pouquinho de um monte de coisa, já desde o primeiro ano da faculdade. E eu vim nessa jornada até a minha idade de hoje, sempre experimentando, fazendo alguma coisa. Então, eu passei 10 anos sem comer carne vermelha, depois voltei a comer, aí eu tirei o leite, aí eu diminui, fui experimentando. E a última agora, realmente, dos últimos 5 anos para cá, é consumir o mínimo de trigo possível. Então, o café da manhã é sem Uhum, trigo, sem pão. Lógico, de vez em quando a gente faz uma exceção, alguma coisa assim, uhum. mas isso é legal. Agora, por falar em Interessante. corpo, eu vou fazer um convite, nós já temos bastante pessoas nos assistindo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Está com a perna cruzada? Eu tô. Posso falar o que sua mamãe não falou? Pode. Isa, abre as pernas. Agora. Pra já, né? Agora. Sabe por quê? Eu vou explicar. Quem está nos assistindo também pode estar rindo, mas é verdade. O conhecimento intelectual, ele entra pela cabeça, a gente entende, mas ele não entra no corpo, sabe? Sabe aquela coisa que você anota uma aula, anota, chega depois, você nunca mais vê aquele papel, nunca mais lembra o que escreveu, e se você prestar atenção, você guardar uma frase pro resto da vida é melhor?
O ensino, o novo, ele entra por baixo. Menina sabe que por onde entra nenê. Não preciso falar aqui, né? Não preciso usar meus 37 anos de ginecologista para falar aonde que entra o nenê. Então, o novo, ele entra como uma energia por baixo. Ele é uma energia que entra pelo chakra básico. E ali, ele Uhum. sobe, depois ele faz sentido e ele fica. Então, a postura do Interessante. corpo, quando eu tô assim, né, com o braço cruzado ou com a perna cruzada, não entra. E nós vamos falar muita coisa legal, muita coisa nova, então eu quero todo mundo de perna descruzada. Que legal. Tá bom, meninas? Mesmo se for cruzada igual índio, aquela posição de meditação? Não, aquela Porque posição eu de tava meditação. nessa posição, Aquela... eu tô sentada. Eu tava nessa Tá, de, não, ó, vou aquela te posição. mostrar. Aquela. Tá. Oba! Então. Assim. Então, É porque acho assim que eu você fico tá na aberta. cadeira assim, é. Eu tava Tá, desse assim você jeito tá agora. aberta. Assim você tá Que é aberta, mais ou tudo menos. bem. Eu fico. É muito mais confortável, eu acho, para as lives. Quando eu vou fazer uma entrada rápida aqui, sei lá, 10, 20 minutos, é uma situação. Às vezes eu não pego nem com encosto, pego só a banqueta. Mas quando a gente vai ficar um tempo maior, aí eu já me acomodo. Eu vou mostrar Perninha. para você como que eu tô. Gostei da ideia. Ó, dá para ver? Eu tento na frente da cadeira e Aham, desencosto do banco para a coluna ficar aham. ereta. Certinha. A coluna Já fica fiquei até, ereta. ó, saí até do foco, hein, se eu fosse ficar certinha. Muito bem, vamos falar de Muito bom. filhos. Primeiro eu vou Bora contar a minha falar. história com filhos, tá? Posso não? Uhum. Por favor. Então, eu estou no meu terceiro casamento. No meu primeiro casamento foram 5 anos, eu não tive filhos. No meu segundo casamento durou 18 anos e eu criei 2 enteados. E eu não tinha filhos meus, né? Uhum. Então, a educação que eu usei para criar os meus enteados foi o padrão que eu recebi dos meus pais, né? Eu usei um padrão Uhum. e eu não tinha ainda os conhecimentos da constelação familiar sistêmica, que eu passei a ter de Uhum. 10 anos para cá. Sempre tive, como médico homeopata, assim, noção da homeopatia unicista, parte emocional, sempre tive. E eu repeti o Uhum. padrão, né? E, assim, como você pega 2 filhos, 2 enteados, com 10 e 11 anos, com uma história, já com cheio de hábitos, o esquema deles com a mãe, era Uhum. muito difícil quebrar, né? Então, Com certeza. existia um sistema de troca, né? Se você fizer isso, você ganha isso. Se você for em tal lugar, eu te levo do McDonald's. E aí era assim, eu falei, não, esse negócio tá meio estranho. Então eu falei, não, quer ir, vai, não vai. E aí comecei a pegar duro, assim, sabe? Né? Eu peguei duro. Ou coisa que, bom, aí separei, entrei na constelação, fui, então, de repente, conheci a Adriana e a gente tem uma menina, uma filha que vai fazer 5 anos esse mês. Uhum. E é um desafio, é um puta desafio, né? Porque a neguinha não é fácil, não, eles são muito espertos. Então, É agora, verdade. então, assim, a minha experiência já como pai, eu virei pai aos 55 anos, né? Tenho 60 hoje, e é um momento de vida mais tranquilo, não tem aquelas loucura dos 20 anos, aquelas inseguranças. Então, já passou por uma realização profissional, uma situação de vida mais Estável, estável. né? Tanto assim que a gente veio Uhum. aqui para Nova Zelândia justamente para viver isso, né? Uhum. Que Tirei legal. um semestre sabático para poder estar junto delas e poder vivenciar. Então, assim, esse momento. E com ela eu aprendi muito. Coisas que agora eu quero compartilhar com vocês. E Maravilhoso, agora a sua história. maravilhoso. Um pouco da sua Vamos história aí. nós. Vamos nós. Bom, eu era uma pessoa que eu acreditava que para ser mãe era só ser mãe, né? E que a gente já saberia como fazer, porque afinal de contas, quando nasce um filho, vem um instinto materno e a gente dá conta. E eu também achava que eu poderia continuar os planos de carreira, né? Estava envolvida dentro da HP com treinamentos, com uma transferência de um call center de Dublin para São Paulo, então fazendo né, um projeto internacional. E aí, quando eu entrei para esse projeto, eu voltei a tomar anticoncepcional, porque daí eu não queria filhos. Eu estava tentando antes, mas quando eu assumi, né, esse posto, eu falei, não, agora não. Mas eu já estava grávida. E aí, foi bem interessante. Traída pelo E inconsciente.
E é muito interessante. É uma história muito interessante. Mas mesmo assim, o meu plano era, então, ok, fico com ele 4 meses de licença e 1 de férias, coloco numa escolinha período integral e volto a dar conta da carreira. Tá? Porque Claro, importante, um né? filho não pode mudar tanto assim a vida de uma pessoa, lógico, né? O filho não pode atrapalhar desse jeito. E aí foi esse o plano, mas aí quando ele nasceu, hoje sei, né, que por tamanha desconexão que eu me encontrava e sem consciência alguma desse processo todo, ele chorou dia e noite por 8 meses sem parar. Clamando por conexão, clamando por fusão emocional, clamando por disponibilidade afetiva e Clamando por uma emocional, mãe. clamando pela mãe, Por uma né? mãe. E aí, naquele momento, hoje eu agradeço, né, por isso, porque foi esse não parar de chorar que me fez pedir demissão por telefone e falar, não vou voltar, não tenho a menor condição de voltar, né? Eu tenho um negócio aqui que eu tenho que dar conta e esse projeto eu não posso terceirizar. Aliás, eu tentei, né? Eu tentei fazer Babá, adaptação. Tentei fazer adaptação em escolinha ainda assim. babá, avó. Mas não tinha jeito que eu estava muito longe. Eu estava mais de 2.000 quilômetros das avós mais próximas. Eu estava no Espírito Santo. Ele nasceu em São Paulo, Graças mas a eu Deus. me mudei para o Espírito Santo com ele pequenininho. E aí foi isso. Aí eu comecei. Alguém me falou, mas você já estudou alguma coisa para ser mãe? Já leu algum livro? Eu falei, existe livro para ser mãe? E ela falou, uai, lê aí e tal. Eu comecei a ler, e aí foi um mergulho, assim, como se desvendassem os meus olhos, e eu falasse, meu Deus, por que ninguém me falou sobre isso? Porque esse conhecimento não está disponível. Veja que meu filho já fez 9 agora, né? Então isso foi há uma década praticamente. Então hoje já está muito diferente. Hoje tem isso aqui que nós estamos fazendo agora, 100 e tantas pessoas assistindo e tal. 10 anos atrás não tinha ainda. Ainda mais Uhum, sobre. Hoje eu me denomino educadora parental. Não se existia nem essa expressão na época, pelo menos uhum, não de uso comum, né? uhum. Então, mesmo que seja muito pouco tempo, fez muita diferença o que temos hoje e o que tínhamos há 10 anos. E, portanto, eu não sabia mesmo e fiquei meio desesperada. Por que isso não está disponível? Por que isso não está acessível? Por que não se tem noção disso na escola, já que praticamente todo mundo passa por isso? Né? Então eu comecei a questionar muito e falei, ninguém mais vai passar por isso se depender de mim. Comecei a disseminar conteúdos Que em relação legal. a isso. Aí foi avassalador, né? Daí fui fazer Uhum. pedagogia, psicopedagogia, formação Montessori, aí mudou a carreira, aí mudou tudo. Aí foi. Interessante, interessante. Né, você vê aí, ó, a Milena já é alguém que já teve 2 filhos comigo. Há 28 anos atrás, a gente fiz uma live uma vez com a Regina, que teve filha. Eu já brigava com as mães, quando elas tinham bebê, ela vinha na revisão de parto e falava, você vai pedir demissão? E era a Vânia estava na IBM, ela tinha um cargo alto, teve um filho, e eu falando com ela, você vai ser mãe, você vai ser... Não teve, nasceu o segundo, ela não aguentou, pediu demissão. Ficou 3 anos cuidando, depois a própria IBM me ligou para ela voltar. Ela voltou e hoje está nos Olha Estados só, Unidos. maravilha. Voltou realizada, como mãe, fez o que tinha que fazer. Porque as crianças, nos primeiros anos, precisam da mãe. Precisam. E a Pela, natureza já fez assim, né? Sai da mãe, amamenta na mãe. É a mãe. é a mãe. É E simples o assim. pai ajuda em algumas coisas, ele fala ajuda, não, Sim. mas vai dar um banho, mas pai não mama. Pela abordagem da constelação familiar sistêmica, os primeiros 7 anos, a alma da criança está ligada à mãe. Sim. Porque a criança, como um espírito, ela ficou dentro de um outro espírito. Uhum. E Por isso quando que a eu falo que criança a sai, essa conexão. conexão anímica corta o cordão umbilical material, mas continua um outro cordão umbilical, o emocional e esse outro Uhum. espiritual. Nos primeiros 7 anos, é fundamental a mãe. E quando a gente está disponível para essa conexão, não só a criança sente o que a gente sente, mas a gente sente o que a criança sente também. E é isso que chamam de instinto materno. É por isso que existem algumas mães que conseguem identificar os choros dos bebês. Esse choro é de cólica, esse choro é disso. Por estar conectada, por realmente conseguir sentir junto, através dessa conexão anímica e espiritual. Que eu, lamentavelmente, não tinha a menor condição, nem consciência, naquele momento, de estabelecer. Então, Então, assim, lógico, ainda foi possível depois ir me apropriando disso e lentamente,
né? Claro. Mas naquele momento de puerpério, né? Aquele primeiro ano de vida, muito aos trancos e barrancos. Sabe por quê? Porque precisa de coragem. O sistema não está preparado para isso. A própria hoje a obstetrícia, a forma como ela é feita, um pré-natal, ele é técnico, é medir, expressão. Exato. Então, e o parto, ele é uma máquina. As maternidades viraram máquinas de produção. Linha de produção. Linha de produção. E uma coisa que eu briguei a vida inteira como obstetra, que é tira a criança e dá para o pediatra. E os pediatras brigavam comigo, porque eu tirava a criança e dava para a mãe. Eu fazia cesárea e eu passava a criança por baixo do pano para a mãe ser a segunda pessoa a tocar na criança. E os pediatras ficavam loucos. Como você vai fazer isso? Vai contaminar? Não sei. Passava e muitas mães pegavam. Por quê? A criança quer encontrar a mãe. Hoje em dia tem maternidade que separa a criança. Vai ver, a mãe vai encontrar a mãe às vezes 6, 8, 12 horas depois do parto. A criança precisa de mãe. É desesperador. E ela tem que ficar nessa área da mãe nesses primeiros anos. Para saber que depois, e aí é uma coisa importante que toda mãe tem que saber. Quando uma criança faz 7 anos, ela migra para a área de influência do pai. E a missão da mãe está cumprida. As mães, quando chegou a 7 anos, falam assim, missão cumprida. Lógico que não vai abandonar, mas tem que sair de cena. Tem que parar de falar, faz isso, aquilo. Tem que sair de viagem, né? deixa... Desafogar. Sai de viagem e deixa o filho com o pai. Não vai morrer de fome, vai se virar. Eu tenho uma expressão... Então, sai de cena e deixa com o pai. Ora, a área de influência do pai os próximos 7 anos. Eu tenho uma expressão que eu brinco com isso, que eu falo que a mãe que depois dos 3, 4 anos não arruma nenhum outro projeto na vida, nenhum outro projeto, sabe? A vida é só a criança. Eu falo que a mãe que só foca a criança acaba que sufoca a criança. Sabe? Então ali começou... Gostei! Essa é minha mesmo. Quem só foca, sufoca. Sabe? Então começou a pegar 3, 4 anos, começa a olhar outro projeto. Pode ser caridade, pode ser artesanato se não quiser trabalhar. Mas começa a olhar, vislumbra. O que eu vou fazer daqui a pouco, hein? Pelo menos para ter um outro foco na vida. Sabe? Mães que estão nos assistindo, quer saber se o seu filho está sufocado? Tem um jeito de saber, sabia, Lisa? Como é que é? Me conta. Crianças que têm asma brônquica, já sabia que você ia falar rinite isso. e sinusite. Problemas São sinais indiretos que a gente constela e normalmente tem a ver com mãe que larga de ser ela e quer viver a realidade da criança. Projeta na criança a felicidade dela. E é tão maravilhoso, é tão maravilhoso esse negócio da metafísica, da saúde, da causa emocional, porque tem uma conexão que é lógica. A criança está sem ar, entende? E o que acontece lá no âmbito emocional se reflete no corpo físico, ela fica sem ar. Então eu acho tão fabuloso, tão fantástico, eu repito todinha, porque você não precisa acreditar. É lógico. Entende? Dá para entender. Então eu gosto, porque fica fácil, sabe? Fica fácil de ligar uma coisa na outra. É muito impressionante. E eu já tive uma situação que foi muito interessante, muitíssimo interessante. Eu fazia um atendimento para falar sobre um menino que estava muito difícil. 5 anos, estava muito difícil, muito difícil, muito difícil de obedecer, muito difícil de fazer os combinados, muito difícil. E eu trabalho com os pais, né? Não com as crianças. E, portanto, estava ali online. E aí o menino apareceu na cena. Daí eu falei, a gente tinha combinado que era para ele não estar, né? E tal, já que a gente vai falar sobre ele e tal. Pois é, menina, que ele saiu do hospital. E a gente não esperava que ele saísse hoje, ele veio para casa. Como assim no hospital? Não, isso aí é outro assunto, tem nada a ver aqui não. Não, me fala um pouquinho. O que aconteceu? Não, ele tem umas crises de garganta, ele vive no hospital, já foi internado 3, 4 vezes. Opa! Acho que tem a ver. Acho que tem a ver. Bom, resumo da história, porque nem é esse bem o foco, né? Mas a forma como era conduzida, a criança não tinha vez e voz. E por não ter vez e voz, a garganta gritava. Ou e aí eu falei, a criança não sabe expressar sentimentos. Ela mostra através da linguagem corporal, isso. Pelo comportamento, mudanças de comportamento ou por uma doença. Na e aí precisa ter um
um profissional que faça essa leitura e traga para os pais a leitura. Na dinâmica deles ficou muito claro, sabe? Que estava acontecendo, né? E foi muito interessante porque a gente fez um foco de atendimento para essa questão comportamental e resolveu o problema físico. Reduziu depois, foi muito especial, foi muito interessante. É isso aí. Bom, nós colocamos no título que a gente ia falar sobre as leis sistêmicas. Eu gostaria de falar de uma... Antes da lei sistêmica, é isso, esse olhar do pai e da mãe, principalmente, nós estamos falando basicamente com mães, para a criança você não tem um filho. Ter no sentido de propriedade. Ninguém tem nada. Você tem uma caneta que você pensa que tem. Porque ela pode cair, quebrar ou alguém roubar. Então você não tem nada. Você só tem você mesma. Você só tem o seu destino. Você só pode mudar uma pessoa nesse mundo. Você. A mãe forma a criança. A mãe esculpe a criança. Não com palavras. Com ações e com emoções. A criança conecta com a emoção da mãe. Com a intenção da mãe. A criança, ela tem as ondas cerebrais que uma criança tem até 2 anos de idade, né, são especiais. E dos 2 aos 5, que ela entra numa... Até 2 anos ela tem ondas teta. Depois ela tem dos 2 aos 5 ondas cerebrais que ela perde depois de 5 anos. Então até 5 anos uma criança ela capta tudo. Ela capta emoções. Você está longe, está em outra cidade, a criança está captando. Então assim, você não tem um filho, você tem um ser espiritual que vai crescer e vai viver a vida dele. Ele não é seu, não existe para te dar nada. Você vai cuidar dele. Então, voltando tudo isso, a introdução de uma lei da família, a constelação familiar sistêmica, que é a lei da hierarquia. Tá? Na hierarquia, mãe é maior que filho. Ponto. Sabe assim? Ponto. E o que eu vejo muito é a pessoa com receio de, por tratar horizontalmente a relação, perder a autoridade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você sempre... E as pessoas ficam com tanto medo de perder a autoridade que elas sentem uma necessidade desesperada, talvez de mostrar para elas mesmas, né? Mas de mostrar para a criança quem é que manda. E às vezes ficam em disputa de poder com uma criança de 2, 3, 4 anos. Se a gente tem certeza disso que você colocou como lei sistêmica, ponto, porque a gente se comporta, a gente tem uma postura na vida diante da criança que não dá espaço para ter dúvida. Não dá espaço para ter dúvida. E mesmo sem dar espaço para ter dúvida, eu não preciso ter embates homéricos para ficar mostrando quem é que manda, porque eu falei para não pegar o açúcar que estava aqui, pegou o açúcar. Sabe assim? Pega para desafiar. A criança, ela quer brigar por poder. E aí, o que acontece? Isso agora, com 2, 3 anos, você vai num restaurante, a criança muda o restaurante, ela começa a querer escolher o restaurante, ela começa a querer o que come, daqui a pouco ela toma conta da televisão, ela vai assistir, daqui a pouco ela vai escutar o tipo de música que é só dela, daqui a pouco tudo é dela. E ela pensa com essa... Então, assim, mãe é mãe, filha é filha. Mãe não é amiga da filha, mãe é mãe. Essa parte, posso falar uma coisa interessante também, que eu penso sobre isso? Por favor. Eu acho interessante como que na nossa cultura a gente contrapõe mãe e amiga. Eu percebo que talvez a gente consiga ser amigo sem perder a autoridade materna e ser mãe sem deixar de ser amiga. O que não dá para ser é amigo de igual para igual. É isso que você está querendo dizer e eu estou entendendo perfeitamente, sabe? Eu estou entendendo o que você está dizendo, que você vai ser mãe amorosa, mas não amiga. Porque amiga, uma mãe que é amiga da filha, ela começa a falar da intimidade dela. Tem aquelas mães que chegam e falam para os filhos, a filha começa a falar que, ó, seu pai fez isso, o seu pai arranjou outra, o seu pai não sei o quê. Mas quando a gente fala que não é amigo, e é muito legal a gente estar colocando isso, porque é um esclarecimento tão profundo. A gente é amiga, mas para receber a intimidade dela e não para compartilhar a nossa. Perfeito, é isso. Tá? O que eu falo... Posição de mãe. Isso. Na posição de mãe. Isso. Você está transmitindo... Então, a comparação que eu faço é o seguinte. A frase que eu uso é: ser mãe é uma função.
Uhum. Então, é uma função que você faz por um tempo. No reino animal, um leão e uma leoa, ou qualquer tipo de casal, eles engravidam, eles viram mãe. Quando o filho fica adulto, o filho vai embora, eles voltam, eles deixam de ser pai e mãe. Porque o filho Sim, cresceu. Então, assim, qualquer reino, passarinho, qualquer reino animal, criou, acabou. Então, assim, filho acabou. virou adulto, deixou de ser mãe. Aposentou. Eu falo, mãe aposenta. Então, ser mãe é como ser professor. Você é professor, você passa o ensinamento para o aluno. Você não é amigo do aluno. Ah, mas aí você vai entender, você vai amolecer, não vai dar nota, não vai corrigir. Não, errou, errou. Né? Tirou 5, tirou 3, tirou 10, enfim. Então, mãe, ela passa uma herança do que ela recebeu, da maternagem que ela recebeu da mãe dela. E às vezes ela não recebeu muito. Aqui É está muito uma coisa. Quem não interessante. tem para dar, não consegue passar. É muito interessante isso. E o mais louco que acontece também é que quando a gente está sendo filha, a gente está tendo aula de como ser mãe, né? E a gente só tem uma professora. E a gente nem sabe que está tendo aula de como ser mãe. Então é muito interessante, porque o que vem ali vira para você, praticamente, a única opção. Então, se você não expandir a consciência, se você não olhar com olhos de ver, como eu brinco, olhar com olhos de ver, né, a Bom, muito bom maternidade isso. e a maternagem, talvez a única opção que você tenha é a sua referência. Ou copiar ou fugir. Depende dos efeitos que essa referência lhe causou. Se você gosta do que essa referência lhe causou, ou mesmo sem gostar, mas sem pensar muito, copia. Se você pensa um pouco e não gosta, tenta fugir. E muitas vezes cai num extremo oposto. Então, se teve uma criação autoritária, acaba virando permissiva. Pode tudo, porque Deus me livre que eu não vou bater no menino, que eu não vou fazer o que fizeram comigo, Não vou que eu botar não vou, limites. que eu não vou deixar esse menino desse jeito, né? Então, é a coisa muito cai num extremo oposto perigoso. Perigoso. É muito Que legal. interessante. Tem uma coisa que você fala que eu gosto muito, que é você fala assim, é, ser pai e ser mãe se aprende, tem que estudar. Preciso estudar. É muito legal isso que você fala. É. Mas, para você ser mãe, aí vem pro meu lado, que é esse trabalho que eu faço da pessoa conectar com a essência dela ser ela, Sim. sem precisar do outro, entendeu? Sim. Porque se eu sou carente e eu peço carinho, atenção, eu estou na demanda, eu estou me colocando como menos. Uhum. Uma mãe que precisa do carinho do filho, ela se coloca como menor. E você está empurrando essa filha para virar sua mãe loguinho. Logo, logo ela começa Uhum. a cuidar de você. Tão Se, comum. se você vê na internet, né? Meu filho é minha vida. Isso é uma declaração que mata a criança, põe um peso em cima da criança, uma Dá até responsabilidade de uma arrepio, né? criança fazer um adulto feliz. Quer dizer, eu É, tenho 30, 40 anos, não consegui ser feliz, agora uma criança vai me fazer feliz? É um é. peso. É Então, um peso gigante. é um peso. E agora, quando você se conecta, se aprende, se significa, se reinventa, se conecta com seu pai, com a sua mãe, aí sim, Isso. aí você está pronto para ser mãe e ser pai. E você sabe que essa coisa do estudar para ser pai e mãe e dessa conexão interna, onde eu faço a união das duas coisas, o que aconteceu comigo em relação ao meu filho, eu chamo. Depois eu descobri que tinha nome. Chama empatia cognitiva. Eu precisei estudar sobre como funciona a mente da criança para de fato conseguir ter empatia com ele. Porque eu não sabia. Então eu olhava para a criança e achava, tá manipulando. Por quê? Eu olhava com o cérebro de adulta. Ah, se eu estivesse fazendo isso, eu estava manipulando outra pessoa. Mas eu não entendia que era o recurso que aquela criança, no desenvolvimento neurológico de 2 anos, tinha para manifestar o que queria, o que não queria, o que gostava, o que não gostava. Então, por isso que o estudar me fez conectar através dessa coisa que depois eu descobri essa expressão, achei ótima, empatia cognitiva, ou seja, eu estava tão desconectada de mim mesma e por consequência dele,
que eu precisei estudar para entender um pouco do sistema meu e dele, para voltar a resgatar essa conexão, para daí conseguir me colocar no lugar dele, já que é a empatia, na hora de me relacionar, né? Na hora de imaginar o que poderia estar acontecendo ali, né? É muito interessante. Que lindo esse processo que você fez, parabéns. Precisa de coragem. Sempre que você passa uma ponte, você queima uma ponte, você corta a possibilidade de voltar para trás, precisa de coragem, né? E existe pontes que a gente precisa atravessar e acabou de atravessar, olhar para trás e falar, foi bom, joga fogo, joga gasolina. Valeu! Valeu, segue adiante, não tem volta, né? Isso é muito bom. E você vê, tudo isso te lançou num outro campo, onde hoje, através daquela experiência que, entre aspas, foi negativa para você, Sim. hoje ela virou, você tirou dela força. E isso que é um processo legal, né, na vida. Deixa eu aproveitar, a Geisa falou, me deu uma frase seguinte, alguém falou, ser pai e ser mãe é pro resto da vida. Sim, ser pai e ser mãe, o amor do pai e da mãe é pro resto da vida. Um pai pode ter 90 anos, 80 anos, ele vai amar o filho, mas não mais infantilizado. Ele vai olhar para um filho de 30, ele sabe que tem um homem, uma mulher, que vai ter uma vida profissional, uma vida sexual, uma vida afetiva, vai fazer besteira, como a gente fez, vai errar, e eu não vou ficar criticando. A pessoa, ela tem livre-arbítrio. A pessoa, na vida adulta, ela tem livre-arbítrio. Então, agora, a função de pai encerrou. A função de mãe encerrou. Mas o amor de mãe continua. É que quando a gente fala de uma maneira, a gente está pensando na função. E talvez ela levou aí pensando no amor, pensando na conexão, pensando. Né? Não, isso tudo se mantém, mas a função. E quando ela não termina. Como é o nome dela que perguntou isso? Que comentou Geisa. isso? Quando Freitas. não termina, Geisa, isso. Quando não termina, são aqueles casos que a gente vê do filho com 25, 30, 35, 40. E ainda dependendo, por exemplo, de vez em quando do pai cobrir uma conta, do pai resolver alguma coisa, porque... Morando na casa do pai. Aí, sabe, aí já são os casos mais não consegue ter desesperadores, sucesso né? Por quê? Por quê? Porque sempre... Não conecta então, assim, com ninguém. É. Daí dá um monte Não de acaba tendo problema na relações vida. duradouras, porque o amor dele tá preso. Tá preso. Ele é infantil. A energia toda tá infantil. presa. Isso. E ele, nesse papel, nesse sistema, né? Ele precisa cumprir esse papel, porque é isso que todo mundo espera dele. Quando ele dá um movimento para sair, o sistema todo age contrário para ele voltar e ficar. Né? E é um desafio romper essas cadeias sistêmicas aí para conseguir decolar, né? É muito interessante. Eu costumo trabalhar com criança, quando atendo criança, nunca olho para a criança. A criança representa um sistema. A criança representa um sistema. Então, se um filho tem algum problema, o problema está no sistema. Não é que é um problema do pai e da mãe. Por exemplo, desobediente, não segue regras, drogas, dependência química, que começa muito cedo, hoje em dia, com 10, 12 anos, já tem crianças dependentes. Jogos em excesso, uma série de questões. Então, a colocação desse sintoma, o que está... e aí são múltiplas possibilidades. Possibilidades, né? Não adianta, não vou dar regrinha aqui, né? Receitinha não, de bolo, infinito. mas a criança mostra sempre que alguma coisa não está bem no casal ou na família como um todo. E isso é muito interessante. Olhar os desvios ou os comportamentos não desejados, que a gente não, né, fica feliz de percebê-los, como mapa, como guias. Esses comportamentos, ou mesmo as doenças, qualquer coisa que perturbe. Opa, o que é isso aqui? Isso aqui é manifestação do quê? O que há aqui que eu preciso entender? O que essa criança birrenta está querendo me falar? É isso. Porque aí, quando eu consigo achar esse fio da meada, quando eu consigo puxar esse começo só essa compreensão, de olhar qualquer coisa inadequada na minha visão, indesejada na minha visão, né, que está acontecendo com o meu filho, com a minha criança, com a minha relação, com as minhas emoções, as emoções da mesma maneira, aquelas que a gente não queria continuar sentindo, também estão nos dizendo coisas. Ó, existe aqui, nesse sistema, que você está fazendo parte, algo que precisa ser visto, que precisa ser mexido, que precisa ser trabalhado, alguma decisão precisa ser tomada, alguma coisa precisa acontecer aqui,
né? E quando eu calo simplesmente o sintoma, ou a criança, ou a emoção, ou a doença, quando eu simplesmente calo, seja tomando um remédio, seja dando um castigo para a criança não fazer mais aquilo, seja qualquer coisa que eu faça dessa maneira assim, eu perpetuo e às vezes intensifico aquela manifestação. Aí o menino Uhum. fica terrível. Aí ele vai chegar no grau do terrível. Quando eu Sabe? não Por quê? aceito, eu alimento, é isso. Porque o sistema Então, grita uhum, até uhum, ele ser visto, ouvido, acolhido, transformado, uhum. talvez, né? Ou buscar uma solução outra, como a droga, por exemplo. Uhum. Muito legal você falar isso, Isa. E eu tô vendo que a gente está conseguindo. Nós não ensaiamos, nós não falamos nada, porque a gente ia falar, não fizemos projeto. Absolutamente. Planejamento está sendo bem fenomenológico, né? Como tem que ser. E Intuitivo. perguntaram a respeito das leis sistêmicas. É o seguinte, a constelação familiar sistêmica é um sistema de autoconhecimento, ele é um sistema terapêutico e que foi organizado pelo Bert Hellinger, não descoberto por ele, e ele tem o mérito de ter descoberto que existiam leis invisíveis que regem os relacionamentos humanos em todas as esferas. Então, tem dois tipos de relacionamento humanos que nos interessam, interessa a você, que são bem diferentes um do outro. Existe relacionamentos humanos entre mãe, pai e filho, entre irmãos, entre amigos, entre amantes, entre parceiros, entre sócios, entre vizinhos, familiares, avós. São vários matizes. Todos esses relacionamentos são regidos por leis invisíveis, que são as leis sistêmicas. São 3 leis. Eu falei da hierarquia, que é a primeira lei, onde mãe é mãe e filho é filho. Filho não existe para fazer mãe feliz. Né? Se seu filho te faz feliz, sugiro você reavaliar isso. Né? Seja feliz sem ele, e aí ele não precisa ter esse peso, e ele vai ser muito mais feliz, você vai ser mais feliz, e um dia ele vai embora, ser feliz também, né? Longe de você. E você vai continuar feliz. Livre. Livre. Né? Então essa é a primeira lei. A segunda lei é a lei do balanço entre as relações, do equilíbrio entre as relações, da troca. A gente chama lei do dar e tomar. Reciprocidade, Alguns talvez. Ficaria uma boa não. palavra? Não. Não? Não, eu já vou explicar um pouquinho melhor. Então, alguns falam lei do dar e receber. Eu gosto de dar e tomar, e acho que tem mais a ver com a palavra em alemão, como foi descrito, porque o dar, ele é ativo. Eu dou algo para você. E você não recebe que nem um passarinho recebe a minhoca na boca, assim, passivamente. A mamãe coloca. Não, você toma ou não Tem ação toma. também, né? Tem uma ação em aceitar, Eu em tomar. gosto. Não, não deixa ninguém na passividade, nem quem dá, nem quem toma. Gosto Exato. também. Então, né, recebe. Então, na lei do dar e tomar, eu faço algo por você, qualquer que seja. A gente considera isso normalmente ajuda. Então, esse algo que eu faço para você, instantaneamente, dentro de você, quando você recebe isso, existe um sintonizador que fala, você recebeu, você está em dívida. Você precisa retribuir. Sabe aquele negócio que a gente recebe um presente e na hora a gente já quer pensando como vai retribuir? É automático. Por quê? Porque se eu recebo algo, eu saio da inocência e viro devedor. Quem dá, sai da inocência, desculpe, e vira acima, vira doador. O outro está me devendo. Se o outro está me devendo. Então, esse equilíbrio do dar e tomar, ele existe de 2 formas diferentes. E por isso que eu dei essa introdução. Isso eu diria que é o ponto principal da nossa conversa. Entre iguais, ele dar e tomar tem que ser igual. Então, por exemplo, entre homem e mulher. Se o homem dá um abraço, a mulher responde esse abraço e tá quites. Tá?
Uhum. Se esse homem marcou de te levar no cinema e ele esquece e fica trabalhando, e você não faz nada, você está matando o seu casamento, tá? Então, no outro dia, você queima o almoço dele e põe um almoço queimado para ele na mesa, se você for preparar qualquer outra coisa que você... Devolve pouquinho menos, mas devolve. O bem e o mal têm que ser devolvidos. Fica um equilíbrio. Quem assume muito, não, eu sou elevado espiritualmente, eu vou sublimar isso, está matando a relação. É Homem e muito mulher são interessante. iguais, a troca tem que ser igual. Ponto. Não é o tema da nossa Deixa conversa. eu Mãe falar e só uma filho coisinha. é diferente. Vai lá. Uhum. Não, eu ia dizer que como isso está conectado com a autoestima. Se a sua autoestima está em dia, isso acontece automaticamente. Automaticamente. Porque à medida que você recebe, você também doa, você também quer, você... E à medida que fazem alguma coisa que não é adequada, você também não tá, tá tudo bem. Se a autoestima tá boa, geralmente você, opa, peraí. Então é um processo, tanto que como você colocou, não, ele não Autoconhecimento. inventou, ele sistematizou o que já existe. Ele demorou 18 anos observando. Eu percebo isso nitidamente, assim. Para mim é quando você fala é muito familiar nesse sentido, assim. Aham. Né? É muito fácil o desejo de retribuir o que vem, e seja bom, seja ruim, no sentido de não simplesmente por vingança ou mas peraí, não é assim que faz comigo. É. Calma aí. É nesse sentido, sabe? Então é bem interessante. Isso estraga ou mantém a vida dos casamentos. Essa dica, essa é E preciosa. quando você se posiciona numa coisa inadequada, você está mantendo a qualidade da relação. E por isso permanece, por isso que mantém depois do casamento, como você está colocando. Se você não É. pontua, se você não posiciona, daqui a pouco está fazendo o quê? Mas vai piorando o negócio. Exato. É que por essa visão sistêmica, vamos. Posso forçar mais um pouquinho? Vai, Na vai. visão sistêmica não existe certo ou errado. Não existe bom ou ruim. Alguém falou, quem falou Julgamento, aqui, né? ser passado para trás. Ninguém passa nada para trás. A pessoa faz segundo a conexão dela com o sistema dela. O seu marido está agindo conectado com o sistema dele e você com o seu. Dele. Você está sendo Sim. fiel ao sistema. Então, não existe Leal, nada né? ruim, lealdade, né? Não está nada ruim, nada bom. Por isso que tem que ser retribuído do mesmo jeito. Porque daí isso é amor. O amor faz você manter essa igualdade nessa troca de equilíbrio. Agora, exceção. Quando existe função, não. Então, o que um professor dá para o aluno, o que o aluno deve para o professor? Não deve. Nada, Nada. nada. É isso. Perfeito. O que ele tem que fazer para retribuir para o professor? Levar o conhecimento adiante e transmitir para outro. Né? Agora, você veja, por exemplo, você vai num médico, ele ajuda você, ele cura você. Você está devendo para ele. Você paga o tratamento, ou paga a consulta, ou paga a cirurgia, acabou, igualizou. Acabou. Acabou, tá livre. Então, assim, agora, entre mãe e filho, não tem. É função de ensinar, é função de preparar para a vida. É função de levar adiante os genes. Perpetuação da espécie, perpetuação. Então, isso é muito forte. Então, o que uma mãe dá para um filho não precisa retribuir para a mãe. E Em isso é tão termos de amor, maravilhoso. assim, sabe? Agora, não significa, eu vou falar, não significa abandonar a mãe. Sua mãe ficou velha. Nada Isso. disso. Nada disso. Não é Vai fazer isso. função de filho. Mas não no sentido agora, o peso, a culpa. Nada. Nós estamos Nada. falando de viver livre. É isso que você está E falando, né? É de viver amor. livre. De cuidar, de cumprir suas funções, né? Nesse sentido, ok, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando dessa liberdade interna para ser pessoa, para ser autônomo, para seguir a própria vida, para tomar as próprias decisões, para não se sentir, por exemplo, quando sai de casa numa alforria. Como às vezes a pessoa sente Né? alívio de poder. Quer Ou sair o vai quanto querer antes, estudar numa ou não faculdade conseguir. longe.
Ou não ou conseguir mudar sair de de jeito país. nenhum. Ou esse monte de É, coisa que a gente vê. É disso que a gente está falando, né? Então é é. muito interessante. E isso também é muito legal quando eu falo sobre as decisões. Quando a gente tem filho, tudo que nós fizermos tem que ser decisão nossa, porque nós entendemos que é isso que nos fará melhor. Ainda que seja algo que aconteceu porque teve filho, ainda que a decisão tenha sido motivada porque o filho existe, mas ela tem que ser nossa. Consciente ou E, inconsciente? e se não for nossa, né? E se a gente vai cobrar conta do filho pelo que a gente escolheu. E é uma coisa tão insana. Então eu deixei meu emprego e olha o que você faz comigo. Eu larguei tudo. Eu fiz tudo para você. Oi? Oi? Eu estou casada Né? com seu pai por causa de Por causa de vocês. vocês. Isso é um peso. É um peso. A criança não precisa. É Então, isso. aí surge a necessidade, além da inocência, a criança ela quer devolver para voltar a ser inocente de novo. Ela quer Uhum. aliviar a culpa. Então fica um briga, inocência e culpa, inocência e culpa, inocência e culpa. Inocência e culpa não leva a nada, é um ciclo de areia, é um poço de areia movediça. Vicioso. É Então, isso. É isso. primeira lei, mãe é mãe, filho é filho. Quem chegou antes tem Uhum. primazia. Segunda lei, Hierarquia. hierarquia. Segunda lei, na troca, Dar e filho não tomar. precisa dar e tomar. Filho toma Uhum. de pai e da mãe e acabou. Não precisa, ele honra. Honrar não Aham, é aham, dentro, é aham. agradecer, gratidão no coração. Terceira lei, que é pertencimento. Significa Uhum. todos têm o mesmo direito de pertencer. Parece simples? Hum. Hum. Vou explicar duas exceções. Primeira, quando os pais brigam e por algum motivo essa mãe não gosta desse pai e ela exclui esse pai. O Tão comum. sistema, o sistema foi agredido. O sistema. E o sistema se defende. Sabe como? Uhum. Então, esse pai que foi afastado, que foi excluído, às vezes não falado, mas sentido e Aham. pensado, ele não pode ser excluído do sistema, porque todos têm o mesmo direito de pertencer. Se ele não está lá, quem vai representar? Ah, ah, você é igualzinho ao seu pai. E às vezes é a Aí você filha, entende. e às vezes é a filha, às vezes é o filho. Então, quando nós excluímos alguém, eu jogo um peso no meu filho, na minha filha, para representar aquela pessoa. Muito comum hoje em ex-parceiros, né? Que E aí você se imagina que termina com loucura, brigas. o que que se faz com a cabeça de uma criança que começa a fazer o que aquele que a mãe tanto não gosta, tanto fala mal, fazia, e portanto ela se odeia. Além de tudo. Além de toda a complicação que se cria, ela ainda. Porque ela é inadequada, ela não está atendendo a expectativa, ela está fazendo um negócio que ela sabe que a mãe não gosta e ela não sabe nem direito por que está fazendo. Ela fica presa dentro dessa trama. É muito lamentável. Enquanto o cérebro é imaturo, enquanto está se desenvolvendo, enquanto está passando pelo processo de individuação, tentando entender quem é ela e quem é ela no sistema, e quem são os outros, e como, enfim, como se dá esse processo de eu, o outro, enfim. Imagina, que coisa. Triste. E E como é aí, o que comum. fazer? Exatamente. Então, assim, é uma responsabilidade de toda vez que eu tenho algum sentimento. Se eu tenho um sentimento de raiva em relação à minha ex-companheira, minha filha sintoniza, porque eu estou excluindo alguém. Uhum. Então, e aí eu jogo um peso para quem não tem condição emocional, intelectual, às vezes uma criança tem 2 anos, 3 anos, 7 anos, Uhum. de Uhum. gerenciar essa complexidade emocional, espiritual, e entra e ela Uhum. vai deixar de ser ela para ser Isso. representante daquele que foi excluído. Por amor. Às vezes é um Sim. aborto anterior que a mãe fez. Às vezes é um aborto anterior que o pai teve, um filho. Eu constelei agora uma menina que ela não sabia, ela descobriu faz um mês que ela tinha um irmão. Ela tem 30 Olha anos. isso.
Caramba. Então ela viveu, ela representou esse irmão no sistema que era excluído, agora ela descobriu. Saiu 30 quilos da costa dela. Né, Agora ela Jesus? pode voltar a ser ela. Então, assim, o excluído se faz representar. O Uma coisa sistema muito se legal defende. de a gente colocar para as pessoas entenderem é que isso não passa nem perto do consciente. Não é uma escolha, vou representar papai porque ele está sendo excluído. Esse é o ponto importante da gente levantar aqui, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, nada a ver, não é assim, não. Mas, gente, isso acontece de uma maneira invisível. É o que não se vê. É aquilo que Inconsciente. eu falo. Inconsciente. É esse o ponto. E também quando a gente falou lá atrás, no puerpério, né, que precisa ter coragem, você colocou, né, para fazer essa passagem dessa ponte, de entender e tal. Mas ao mesmo tempo que precisa ter coragem, eu acho que muita gente não tem a consciência e, portanto, não tem a escolha. Eu acho que tem gente corajosa que não está fazendo a passagem por não ter tido ainda esse contato com com essa possibilidade da passagem, da escolha, sabe? E é por isso que eu acho tão relevante o que a gente tem feito hoje aqui. Ótimo. E agora me veio duas coisas. Excelente. Eu vou voltar um pouquinho aí. Existe sim, na minha opinião. Vamos fazer uma live daqui a um mês. Vamos fazer uma por mês. Começo de julho, primeira semana de julho. A gente volta a esse assunto para divulgar, Maravilha. compartilhar com as pessoas. Né? Afinal, a gente teve que queimar tantas pontes para chegar até aqui, né? Oh. Eu tive que queimar muitas, né? E tive que ter muita ousadia para chegar aqui. Mas eu acho que a gente não escuta porque a nossa alma está obstruída de tanto fazer. Sim. Nós queremos ajudar todo mundo. Nós queremos cuidar de filho, nós queremos perfeição, nós queremos cuidar de pai, de mãe, de marido, de casa, limpeza. A gente deixa álcool, de ser um ser humano, né? E aí passa você a ser vira um fazer humano. Fazedor, é isso. Faz. A alma não pode falar. A sua alma tem capacidade de te mostrar que você está no caminho errado. Se afastando da sua essência. E ela te chama de volta para você. Grita também de doença. Grita, você fica doente, você fica com dor, você fica mal, você deprime, você fica ansioso, você fica com pânico, você fica com tudo. Torce o punho, não sei o pé, torce o punho, dói a mão. Bate o carro. Inflama tudo, inflama. Ai, gente, é muito triste. Então, deixa eu aproveitar. E a gente fica o quê? Tomando remédio. Sem saber o que fazer. E toma remédio para negar. Por isso que eu falo também. Toma antidepressivo. É por isso que eu falo, muita gente também faz isso porque não tem a mínima ideia de que pode buscar outra opção. Por isso também que eu bato na tecla da consciência. As pessoas, às vezes, eu falo por mim, eu fui muito levada pelo sistema e por essa roda viva, sem ao menos ter a opção. Quando eu ouvi a primeira coisa, tem outro caminho, peraí. Socorro! Para o mundo que eu quero descer. Eu já tinha deixado de ser humano e era um fazer humano. Com toda certeza. Eu era um fazer humano. Se bobear, eu vi um fazedor também. Eu vi um fazedor. E quando começa a assistir alguma dor, a gente nega, quer tirar livrar dor de cabeça, quer acabar logo. Escuta a sua dor, escuta seu corpo. Que lindo, que lindo. Olha, nós estamos chegando no finalzinho. Você gostaria de dar um fechamento aí? Ai, que delícia. Vamos nós. Eu quero agradecer muito. Fiquei honrada pelo convite. Adorei. Que gostoso. Vim de coração aberto, muito feliz. Achei que foi muito produtivo. Então, só gratidão. Gratidão a esse monte de gente aí. Mais de 250 pessoas até agora. Não, chegou a 280 quase. Maravilha. Que Deus abençoe cada pessoa que está buscando isso também para sua vida. Fica o convite. Nós estamos com o curso de PNL para pais e professores, com inscrições abertas online. Então, se alguém aí se interessar, passa no link da bio lá e vai conhecer também. E é isso, só gratidão por essa oportunidade muito maravilhosa de crescimento e enriquecimento aqui para mim também. Gratidão. Que bom. Eu tenho um curso chamado Linguagens da Doença, um curso online, está no meu link da bio, para você entender o que o seu corpo está falando. O corpo fala porquês, né? Corpês, né? Até mostrei para você esse curso. Bom. E por muito legal. Por mês de agosto, a gente vai estar fazendo aí um lançamento da Conexão Mulher, que é um outro evento também online de conexão com o feminino. E aí a mulher ela pode se tornar uma mãe
mais equilibrada, mais centrada, né? Mais com o feminino, não entrando naquilo que é o masculino, não entrando naquilo que é do pai. Ela fica na dela e aí a família segue harmonicamente, tá? Bom, minhas últimas palavras. Se alguma dessas coisas é diferente, te instigou, não acredite em mim. Por favor. Isso. Não acredite, mas vai provar. Testa. Testa para ver. Não nega, não foge. Isso. Porque eu não cheguei nisso à toa. Né? São 37 anos como médico, são muitos cursos, muitas especialidades que eu não vou falar aqui. Então, testa, não acredite em mim. Se alguma coisa acalma sua mente, tranquiliza, tem um período do dia para deixar sua alma falar, escuta sua alma. Ela vai te direcionar para um lugar gostoso. Porque a vida pode ser mais leve, saudável, prazerosa. É isso. Uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida em que você, no último minuto de vida, você olha para trás e fala: puta que pariu, valeu a pena. Valeu, né? valeu. Valeu, cara, valeu. Valeu. Né? É isso. E a gente não ficar arrependido por ficar cuidando dos outros e não viver a própria vida. Ficar ajudando todo mundo e não se ajudar. Isa, muito obrigado. Você é maravilhosa, gostei. Eu acho que a gente pode fazer mais coisas juntos. Beijo no coração seu. Tem muito em comum. Né? E com a linguagem, até as linguagens diferentes. É ótimo. Muito legal, muito legal. Sofoca, gratidão. Sufoca. Adorei!